e deverá disputar a liderança mundial na produção de alimentos com o maior país do mundo, os Estados Unidos. Segundo os dados do Ministério da Agricultura, este aumento de produtividade se dará sobretudo devido ao avanço das tecnologias obtidas no campo, os quais devemos em grande parte a contribuição da nossa gloriosa, poderosa pesquisadora e desenvolvedora das políticas agrícolas, a Embrapa. Para se ter uma ideia do impacto disso nas projeções do Ministério da Agricultura e da Embrapa, apontam que somente a produção de algodão pode ser ampliada em 47,8% nos próximos anos, sendo que as exportações desse produto tendem a aumentar em mais de 68%. Os dados revelam ainda que o Brasil deverá manter a liderança mundial na produção de carne de frango e bovino, e anotará um crescimento de 36,5% nessas produções. Os mesmos estudos indicam que o país pode em breve deter 49% do mercado mundial de carne de frango, 33% do mercado de soja, 30% de carne bovina e 12% do mercado internacional de milho. Outra notícia que completa esses dados positivos é do consumo interno. Será o grande destino da nossa produção. Estimada que 85% do milho será consumido internamente, 83% da carne bovina, 81% da carne suína, 67% da carne de frango e 64% da soja serão absorvidos pelo mercado brasileiro, o que significa que estamos consumindo mais, que nossa gente está se alimentando melhor e que a vida de todos os brasileiros melhora a cada dia. E se no campo as coisas vão bem, na cidade não é diferente. O Plano Brasil Maior, lançado a semana passada, surge como um poderoso combustível que irá impulsionar a indústria brasileira e possibilitará reverter o processo de primarização da pauta de exportação brasileira. Esse é um passo importantíssimo para que possamos dar prosseguimento ao desenvolvimento econômico e industrial brasileiro. E mais do que isso, o Plano Brasil Maior mostra que o governo da presidenta Dilma está atento ao quadro econômico europeu e norte-americano e consistente do papel que o Brasil desempenha no cenário econômico mundial. Paralelamente a isto, os dados da Confederação Nacional da Indústria apontam o crescimento de 3,6% do volume de empregos gerados no setor desde o início do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os mesmos levantamentos da CNI mostram que hoje a indústria brasileira opera a 83% da sua capacidade, ou seja, deputado Cimbá, a pleno vapor. Já a inflação para as famílias com renda de até 2 salários mínimos e meio caiu 0,56%, sendo que nos gastos com alimentação diminuiu 1,2% para 0,08%. Mas os avanços na área econômica não param por aí. A preocupação de possibilitar cada vez mais pessoas possam contar com os benefícios sociais, ao mesmo tempo que adquirem tranquilidade para trabalhar e constituir o desenvolvimento do país, incentivou a criação do programa Microempreendedor Individual, com mais de 1.200.000 trabalhadores autônomos que deixaram a informalidade e que estão incrementando de modo inegável a economia brasileira, especialmente no setor de comércio e de serviço. Os críticos de plantão, eles estão sempre apostos, reforço, aqui que o nosso desenvolvimento não tem nada de pífio nem de voo de galinha. É ao contrário, um dos nossos adversários políticos gosta de propagandear os indicadores de desenvolvimento divulgados pelo governo, não sofre qualquer tipo de maquiagem, e mais do que isso, são atestados e comprovados por instituições de credibilidade, de inegável e contestável, como a Fundação Getúlio Vargas, que neste ano publicou um estudo intitulado O Emergente dos Emergentes. Nesse trabalho, os pesquisadores da FGV confirmam que o Brasil é o país que mais reduziu as desigualdades sociais entre aqueles integrantes dos BRICS,
O grupo que ainda inclui nações como a Rússia, Índia, China e África do Sul. De acordo com a pesquisa, deputado Cibá, a renda das famílias brasileiras tem aumentado em média 1,8% percentual acima do crescimento do PIB desde 2003. Este é, sem sombra de dúvida, o melhor indicador entre as nações consideradas emergentes. Para efeito de comparação, a China, potência econômica exaltada pelo mundo todo, tem ocorrido ao contrário. A renda das famílias cresce 2 pontos percentuais abaixo do PIB. A FGV ainda nos apresenta outra importante constatação: dos últimos 10 anos, a renda per capita dos cidadãos brasileiros cresceu 10%, sendo entre as camadas mais pobres, a população de baixa renda nesse país aumentou a sua renda em 68%. O resultado disso é que de 2003 para 2005 e para cá, o Brasil ganhou 50 milhões de novos consumidores, uma população equivalente à população da Espanha. Esses avanços fazem do Brasil um exemplo mundial da mudança de estrutura social. Se até o início dos anos 2000 éramos uma nação que mais da metade da população sofria com a pobreza, hoje podemos comemorar o fato de sermos um país de classe média, com cada vez mais cidadãos vivendo fora da pobreza. Dentro desse cenário de incentivo ao desenvolvimento, no qual a economia tem respondido positivamente, o governo pode voltar suas atenções ao combate à miséria, nosso maior flagelo, e lança um ambicioso plano que nos próximos 3 anos pretende retirar 800 mil famílias da miséria. Ao lançar o plano Brasil Sem Miséria, a presidenta Dilma foi extremamente feliz ao lembrar que foram precisos mais de 4 séculos para que o combate à pobreza se revertesse de fato numa política prioritária de governo. Dilma está entre aqueles companheiros e companheiras que se dedicaram a pensar um Brasil diferente, capaz de estender os seus laços da sua pátria-mãe gentil a todos. Por isso, ela tem a sensibilidade, a capacidade necessária para elaborar e gerenciar um plano ousado como este, que mudará para sempre a realidade da nação e de milhões e milhões de cidadãos. Deputado Marrone. Pois não, com o máximo prazer que recebo o seu aparte, deputado Cibá. Muito bem, quero também dizer da alegria que estou nessa tarde, ouvindo Vossa Excelência, a retrospectiva que é feita, com a clareza também das informações, dos dados, dos números, as conquistas do Brasil, as superações, as principais superações que nós já tivemos. Quero lembrar para Vossa Excelência ainda que, quando o presidente Lula assume o governo, em 2003, nós tínhamos ali perto de 40 milhões de pessoas no Brasil vivendo em situação de extrema dificuldade. Ele encerra o seu mandato deixando aí em torno de 16, 17 milhões. A presidenta Dilma assume e desafia, ainda neste mandato, zerar este problema no Brasil, virar essa página. Esses 17 milhões com o programa que ela quer erradicação da chamada miséria absoluta no Brasil, e as políticas são de extrema consistência, porque, ouvindo o ministro Guido Mantega um dia desse, ele estava explicando para nós por que o Brasil não pode cair na cantilena de querer crescer aos números da China. Por quê? Porque nós ainda não estamos com a chamada musculatura. É tipo uma criança que já quer colocar um peso muito forte na cabeça. Não dá. Você tem que pegar conforme a capacidade de cada um. E ele diz, o Brasil tem estrutura para crescer entre 6, 6,5 até 7. Passar disso, aí como Vossa Excelência falou, aí é o voo de galinha, aí é uma coisa que depois despenca, a gente não tem como segurar. Então, até 2014, 2015, nós vamos nessa velocidade porque não volta. A partir daí, a gente vai se robustecendo e aí, com certeza, vamos pegar um crescimento acelerado e de longo prazo e um crescimento equilibrado. O importante ainda, só que eu quero lembrar a Vossa Excelência, é que nós teremos a Rio+20 no ano que vem,
sediado no Rio de Janeiro, onde o grande tema, de novo, vem entre a economia feita a qualquer custo ou uma economia feita com o mínimo de respeito às questões ambientais. E aí não dá para que uma determinada nação, como o Brasil, faça o seu dever de casa, enquanto que outros insistem em não querer fazer a redução de emissões, fazer o mínimo de cuidado com a questão das águas, dos solos e tudo mais. Então, sobre isso eu queria só acrescentar o pronunciamento de Vossa Excelência, que a Rio+20 vai ser ainda um show, onde o Brasil vai apresentar um modelo equilibradíssimo de desenvolvimento econômico. Parabéns pelo pronunciamento. Acolho